Entrevista só não é suficiente, olhar um currículo só não é suficiente, né? Que é o DISC. Boa. Né? Ele é famoso, mas ele não é muito conhecido. Eu já vi muitas pessoas perguntando, mas o que é o DISC? Como que aplica o DISC? Boa. Né? Então, assim, é complicado, né? Às vezes é uma pessoa que destoa demais. E já aconteceu diversas vezes isso na Aro também. Não, bacana. E é de fato você trabalhar o desenvolvimento profissional visando as qualidades, nas qualificações daquele colaborador, não só pensando no benefício da empresa. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um AroCast. Hoje, novamente, com a presença da Fernanda, nossa coordenadora de DHO e Marketing da Matriz em Americana. Tudo bem, Fer? Tudo ótimo, bom demais estar por aqui mais uma vez. Estou me sentindo uma estrela. Ah, você é uma estrela, você não tem que se sentir. Estrela do podcast. Você é, entendeu? Você tem que aceitar esse já. Você nasceu para brilhar, Fernanda. Aqui é só mais um espaço que você tá brilhando. Você tá me deixando tímida? Você tá se vingando de tudo que eu falei de você? De todos os elogios? Retribuindo. De todas as fofuras? Estou retribuindo Então, todo o carinho, é recíproco. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante para você que está nos assistindo e não sabe como começar o seu processo de recrutamento e seleção para melhorar o seu time, encontrar pessoas assim que façam sentido com a cultura organizacional que você, que está nos assistindo, tem na sua empresa. Então, vamos falar um pouquinho de recrutamento e seleção, Fer? Bora! A gente separou algumas perguntinhas aqui para você, que o pessoal do Instagram mandou pra gente. E a primeira é, como contratar a pessoa certa para o time? Olha, recrutamento e seleção hoje é uma dor de todo mundo, todo empresário, todas as empresas, todo mundo, né? Inclusive, também é da Aro, né? E como que a gente faz essa contratação adequada? Entrevista só não é suficiente, olhar um currículo só não é suficiente, né? Eu tô na área aí desde 2008 e eu já acompanhei tudo que você imaginar do mercado em relação a isso. E eu sempre trabalhei desde 2008 com recrutamento e seleção. Mas agora a gente vive num cenário mais desafiador, né? E acho que para fechar uma vaga hoje, para contratar a pessoa certa, é tentativa, às vezes é erro, e é sair fora da casinha mesmo, né? Você fazer o básico ali, talvez você não consiga fechar a posição. Mas vamos lá. O importante, inicialmente, é entender qual que é a cultura da empresa, o que a empresa espera, entender o fit cultural, né? Depois você vai olhar para o time, né? Como que é esse time? Esse time é mais introvertido, ele é mais extrovertido? Quais são os valores desse time? E o gestor, o que ele preza? Ele preza para aquela posição alguém mais analítico, alguém mais influente, alguém mais comunicativo. Então, é importante começar esse afunilamento por aí para você entender de fato o que você precisa ali da posição. E aí, depois, você ter os meios para você divulgar essa posição de forma adequada, né? Canais aí para divulgar, consultorias. Nós temos também na área, inclusive, o Indicaro, né? É um programa de indicação, os profissionais indicam, os profissionais... Inclusive, a Laura veio do Indicaro, né? A Laura foi indicação aí da Amanda. A Amanda é uma colaboradora nossa de São Paulo. A Amanda indicou o currículo da Laura, né? Existe lá todo um racional, uma metodologia, algumas perguntas, né? É bem simples, é um processo bem simples. É um processo simples, de onde que você conhece, né? Então, esse processo é importante, porque senão, imagina eu ia pegar currículo em todo lugar, qualquer esquina e ganhar dinheiro, né? Porque nossa premiação é em valor lá na Aro. Então, a Amanda preencheu lá os requisitos, né? Encaminhou o currículo da Laura. Nós falamos para a Amanda, agradecemos lá, existe uma metodologia também. Entrevistamos a Laura passou do período de experiência, a Amanda foi premiada, né? Então, existe esse programa aí dentro da Aro, que isso também é uma dica que a gente dá aí para os empresários, para todo mundo. Isso é bastante bacana, a gente recebe bastante indicação também. Só que também indicação não significa que está aprovado, né? Existe todo um processo seletivo, uma análise comum e convencional, enfim. Bom, e aí voltando, você divulga a vaga, e aí você faz a convocação, né? Também hoje, nos dias atuais, é importante você fazer uma convocação direta, objetiva, Sim. Você não ficar rodeando muito, né? Você traz as informações ali para o candidato.
E aí você chama para entrevista, né? Na Aro, na maioria dos casos, a gente costuma fazer entrevista junto com o gestor. Então, tem a validação comportamental, que é do DHO, e tem a validação técnica, que é do gestor. Né? Então, o gestor do fiscal, do contábil, de qualquer área faz uma solicitação, a gente faz entrevista juntas ali para poupar o tempo, para agilizar, para evitar que esse candidato precise retornar novamente ou desprender mais um tempo, e é uma questão estratégica mesmo. Uhum. Então, aí o DHO tem um olhar ali para o comportamento, né, para o fit cultural, e o gestor olha para a parte técnica, né? Eu acho que outra dica importante para as empresas também é buscarem conhecimento sobre entrevista por competência. Né? Essa parte de entrevista hoje, de recrutamento, acho que desde que eu me conheço por gente, já era muito manjada. As pessoas, como é que faz para ser aprovada? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que estudar? O script, né? Bem preparado. E tem gente que a gente entrevista, por incrível que pareça, nos dias de hoje, que parece um robozinho, né? Tem candidatos ali que a gente vê que vem até com um caderno, com questões assim. A gente já se depara com tudo, tá? Tem várias situações. E a entrevista por competência não tem como uma pessoa ter um script, né? A entrevista por competência é você prever comportamento futuro, questionando o passado dela. Então, por exemplo, me conte uma situação que você precisou lidar com pressão. Né? Me conte uma situação em que o seu atendimento fez o diferencial ali para sua área. Então, você prevê, você investiga o comportamento passado para prever como que essa pessoa vai atuar. A partir das experiências, né? Muito importante. Exatamente. E o curioso também é que quando você, às vezes, começa a fazer esse tipo de pergunta, que é fora do convencional, o pessoal trava, não consegue, aí vai por outros caminhos, aí você precisa puxar. Não foi isso que eu decorei. A pessoa, né? Então, aí a pessoa fala assim, lá na empresa nós atendemos bem o cliente. Não, eu quero uma situação sua, me conta você. O que você fez de diferencial lá no passado que foi legal? Então, assim, fica a dica então, pessoal. Uma coisa importante que muita gente não conhece é um teste que a Aro usa, né? Boa, para identificar o comportamento, que é o DISC. Boa. Né? Ele é famoso, mas ele não é muito conhecido. Eu já vi muitas pessoas perguntando, mas o que é o DISC? Como que aplica o DISC? Boa. Outro ponto que a gente utiliza na Aro, como a Lau falou, é o DISC, né? Não é um teste psicológico, né? Eu sou psicóloga, na Aro a gente não utiliza teste psicológico. Tem os assessment hoje, o DISC é um assessment, é um mapeamento comportamental. Isso também é muito importante, porque o DISC ele vai direcionar ali se a pessoa tem um perfil mais pragmático, um perfil mais de comunicação, um perfil mais voltado para estabilidade para pessoas, ou um perfil mais voltado para metodologia, para processos, para regras. Né? Na Aro, a gente não tem preferência por perfil, no mundo não existe um perfil certo, existe complementos, né? Então, o DISC ele vai mapear e ele vai preparar o gestor para isso também. Isso é muito bacana, porque, por exemplo, eu vou trazer até um case recente muito bacana. Dentro do DHO, nós tínhamos a Júlia, e a Júlia tinha um DISC com C muito alto, que é uma pessoa muito voltada para regras, metódico ali, o dia a dia. Processos, né? Uma pessoa processual. Exatamente, totalmente processual. E nós contratamos a Júlia e observava isso e tudo mais. E o DHO é uma montanha-russa, né? Você começa o dia fazendo os ligamentos, depois você contrata, depois você ouve uma pessoa chorando, depois um líder quer promover alguém. Então, às vezes não dá para você seguir, né? Sim. E eu vim observando isso na Júlia. E aí tinha a Giovana no DP. A Giovana trabalhava no DP, tinha um perfil mais voltado também para pessoas, assim como a Júlia. Júlia é super humana, super gentil, super doce, e a Giovana também tinha esse perfil. E a Giovana, depois de 1 ano de Aro, dentro do DP, começou a identificar que o DP não tinha conexão com o que ela desejava. Então, novamente, eu e a Jana aí conversamos, né? Essa conversa veio da Jana primeiro, trazendo a necessidade da Gi, e as duas trocaram de posição. Então, o DISC ele é importante para você mapear o seu colaborador e você trabalhar com a pessoa dentro da melhor entrega, né? Às vezes isso não é possível. Você tem uma pessoa super comunicativa, super persuasiva, você pode colocar ela para atender cliente, para cuidar de evento, para trabalhar com vendas.
né? Às vezes a gente tem adaptação aí nesses perfis também, né? Então, você consegue identificar e extrair melhor ali do seu time. Você consegue até dar um feedback melhor pautado no tipo de perfil que a pessoa tem. Então, essa ferramenta é extremamente importante. E isso vai te direcionar também para aquela posição. Ah, você precisa de alguém mais metódico? É alguém mais relacional? É alguém mais pragmático? Então, essa ferramenta é extremamente importante também. Essa e outras, né? Tem diversas aí no mercado. Não, bacana. E é, de fato, você trabalhar o desenvolvimento profissional visando as qualidades, nas qualificações daquele colaborador. Não só pensando no benefício da empresa, mas também para ele de forma pessoal e profissional. Então, é muito legal isso, Fê. Obrigada por trazer esse insight para o pessoal. Então, aí, ó, anotem. DISC. Tá bom? E o que vale mais, Fernanda? Experiência ou perfil comportamental? Nossa, essa pergunta é difícil, hein, gente? Nossa, isso daí Pegaram. judiaram de mim no Instagram, hein? Para mim, né, para nós, assim, na Aro, é importante os dois. Certo. Por quê? A Aro é uma empresa muito técnica, né? Inclusive, acho que 90% dos perfis do DISC que a gente tem na Aro são perfis metódicos, voltados para as regras, para a parte técnica. Porque o nosso negócio, o core da empresa é EDP, fiscal, contábil e societário. Então, são pessoas ali que precisam ter a técnica, a metodologia, seguir processos ali afinco. Então, a parte técnica é muito importante, né? Porque você precisa entregar algo, né? Você precisa entender um racional ali. Só que, gente, desculpa, eu sou psicóloga também, né? Eu vou puxar esse lado comportamental. Comportamento é muito importante também. Até mesmo pela cultura também. Exatamente. Às vezes você pega um profissional extremamente qualificado, sênior, master, blaster, 30 anos de experiência, mas ele não tem um comportamento que dá match com a nossa cultura. Né? Então, assim, é complicado, né? Às vezes é uma pessoa que destoa demais. E já aconteceu diversas vezes isso na Aro também. De contratarmos diversos profissionais muito bons tecnicamente, mas a questão comportamental não se conectar com o fit, com o time, com a diretoria, enfim. Então, não é possível seguir, né? É um casamento. A gente precisa estar alinhado ali o comportamental e o técnico. Até porque, como a gente ouve muito falar aí por aí no LinkedIn, o técnico a gente treina. Nossa, eu tava pensando nessa Leva frase. um tempo. Eu juro pra você, Fernanda, eu ia falar assim, nossa, até eu escuto muito uma frase que a gente consegue treinar uma Leva um pessoa tempo. técnica. Agora, personalidade, não. Não. Caráter, não. Não. E a gente dá feedbacks, a gente direciona. Tivemos muito cases também na área de sucesso, de desenvolver profissionais nessa questão comportamental. Estão dentro da área hoje, conseguimos. Mas tem o querer também, Sim. né? Às vezes a pessoa não aceita, não quer. E tem a questão da personalidade também, né? Tem coisas que não dá para mudar. E a pessoa ali não vai dar match com a gente e tudo bem. Então, é muito importante, tanto a parte comportamental quanto a parte técnica. É isso, equilíbrio, né? Tem que ter o equilíbrio, a balança. E quais os erros mais comuns que você identifica hoje nas contratações, Fer? Essa também é um pouco delicada, é difícil, é desafiadora essa pergunta aí. Mas os erros mais comuns nas contratações é o desespero, né? Um dos. Às vezes o gestor, por alguma necessidade, precisa contratar toque de caixa, precisa correr, não pode ficar sem ninguém. Às vezes é uma posição estratégica, às vezes está com um quadro apertado, às vezes está com qualquer questão aí, precisa fechar rápido. E às vezes a gente não tem opções de escolha. E aí, às vezes, a gente põe numa balança, vamos tentar e tal, e aí você pega e acaba contratando, e aí você perde o tempo da experiência que você poderia estar olhando para o mercado, buscando alguém, e aí você acaba errando, né? Outro ponto, assim, muito importante, não sei se vocês sabem, mas não existe nada nesse mundo que pegue mentira, né? Fato. Isso é verdade. Eu sou psicóloga, estou na área desde 2008 em recrutamento e seleção. Não vou mentir para vocês, em entrevista a gente olha o gestual, olha o comportamental, olha se fica tenso, como que, né? A linguagem corporal. A linguagem corporal boa. E o jeito que a pessoa responde a pergunta, se traz segurança, se não traz, enfim, tem muitas análises ali. E às vezes vai escapar mentira, sim, vai escapar alguma coisa.
E isso acaba sendo um erro também, né? Com Eu certeza. compartilho até uma experiência minha. Eu participei de um processo seletivo, fui aprovada, fiquei numa empresa e eu sempre pensei isso comigo, que assim, na entrevista, por seja lá o que for, a gente tem que ser a gente mesmo. Às vezes, para alcançar um cargo, uma posição, uma empresa dos sonhos, a gente meio que mascara. Uhum. Eu não sei o que Omite, aconteceu. vai começando a encontrar caminhos. Exato, omite, não traz a verdade, não mostra quem você é. Às vezes, isso depende do recrutador também, né? Enfim, eu fui contratada numa empresa, né? E aí, eu entrei ali, gente, eu amava os meus clientes internos, amava, né? Era uma posição também, assim, de RH. Eu amava atender os meus clientes internos, só que eu não dava cultura, eu não dava conexão com a minha gestora e com o meu time. Só que eu demorei meses, né? Eu fiquei por quase 2 anos nessa empresa e eu demorei, acho que 8 meses, 1 ano. E assim, me doía muito, porque eu olhava para o time e eu falava, nada a ver comigo, né? E o time, querendo ou não, ele tem um peso E ali, a gente porque vai sabe ser também, o né? dia a dia, você vai conversar do dia a dia, do tempo, das metas da empresa, do tênis, do seu filho, do seu cachorro, e ali não conseguia me conectar com elas, né? Era um time ali de 10, 11 pessoas, e aí no fim consegui me conectar com uma pessoa só, e era muito triste para mim, porque eu olhava para o meu time, eu sou de pessoas, eu falava, como assim? Não tem ninguém? Aí eu olhava para minha gestão, não tinha nada a ver comigo também. E assim, aí depois eu decidi que finalmente caiu minha ficha e eu falei, não dá, né? Então, assim, foi uma contratação errada, né? Mas foi uma das empresas que eu mais aprendi. Tecnicamente. Então, eu devo muito a essa empresa. Muita coisa que a gente tem na Aro hoje foi de vivências que eu trabalhei nessa empresa. Então, assim, eu agradeço muito a Deus ter feito parte disso, foi enriquecedor, mas assim... Poderia ter sido evitado se tivesse ali uma base de contratação Sim. estruturada. Sim, né? Mas eu acho que nada é por acaso também, tá? Com eu certeza. acho que Eu também tudo tem um acredito porquê. nisso, E assim, eu agradeço muito ter participado, porque aprendi muito tecnicamente. Foi muito bom para Sim. mim. E foi um detalhe, não deu Sim. certo com a gestão e não deu certo com o time, e as outras coisas deram certo, né? Mas é só para trazer uma evidência de como isso é possível acontecer, Com né? certeza. E acontece todos os dias, né? A gente vê comentários até mesmo dos clientes, dos parceiros, enfim. Acontece bastante, é um ponto, ainda mais hoje em dia, eu acho que é um ponto de atenção essa parte do recrutamento e seleção, de ter um processo estruturado. E para os nossos clientes, com base na sua experiência, o que você daria de dica para processos seletivos, tendo em vista tudo que a gente conversou até aqui, de erros, de experiências? Eu acho que a melhor dica é desenhar um processo seletivo mesmo, estruturado, de acordo com a necessidade aí da empresa, com o que vocês esperam. O DISC, como a gente tratou aqui, o DISC, às vezes, ele não é bom para todos os cargos, né? Então, isso precisa ter um olhar ali de alguém com experiência mesmo para desenhar esse processo. Olhar currículo não é um processo fácil também, tá? Não é pegar um currículo e falar, vamos entrevistar. Existe toda uma análise, existe todo um contexto ali. Tem várias questões que na área a gente analisa. Tem muitas coisas em xeque ali, né? Então, assim, isso é importante também, que um profissional de DHO, um psicólogo, uma pessoa de RH, com experiência, vai conseguir ter esse olhar. Investiguem também, né? Qual que é a necessidade da empresa, qual que é o fit cultural, quais são os valores daquela empresa, o que que é bacana, o que que não é, o que que esse gestor espera, né? Por exemplo, quando eu chego numa empresa, quando eu cheguei na Aro, uma das minhas primeiras atribuições foi conhecer minha liderança, né? Os líderes ali. Para eu entender o que é valor para eles, né? O que que eles gostam, o que que eles não gostam, o que que é primordial, porque hoje em dia, se abre uma posição na área, eu não preciso, bem dizer, nem alinhar o perfil. Eu já sei o que aquele gestor espera daquela posição, qual que é a questão comportamental, como que é o time dele. Então, assim, tem toda uma questão que você precisa olhar, né? Não é tão simples entrevistar e trazer para dentro. E outra questão também que eu acho que é fundamental, que eu não falei aqui ainda,
existe um pré-admissional, existe a comunicação também com esse candidato. Você precisa ser objetivo, você não pode ficar trazendo incertezas, né? Eu já vi processos seletivos de assim, marca entrevista, cancela entrevista, vem fazer o teste, mandei o teste errado. Então, assim, a comunicação também com este profissional que está com uma expectativa, que às vezes está desempregado, está querendo trazer dignidade para sua família, novamente, isso é importante. A gente precisa ter um olhar ali de cuidado, né? Porque a gente sabe também pelo LinkedIn hoje que o pessoal está meio chateado com algumas posturas de profissionais aí de RH. Então, precisa ter cuidado, esse acolhimento, saber conduzir, saber conversar. E depois veio a parte admissional, né? Isso também é bem estruturado na Aro. Como que você vai pedir os documentos? Qual que vai ser o racional? Existe a parte de receber essa pessoa também, né? Eu estudei muito sobre integração, então, assim, os 6 primeiros meses profissional dentro da área, da área ali é primordial dentro da empresa. Se você, às vezes, não passar segurança, se você demorar 3 dias para dar o computador dele, se você não sentar com ele, não direcionar, ele só vai acumular questões negativas. Verdade, e ele vai, talvez, voltar atrás. Então, assim, não é só o recrutar, o entrevistar, ver currículo. Existe todo um racional, uma metodologia aí, pelo menos nos 6 primeiros meses. Então, uma dica boa, gente. Consultem a Aro, traga a gente vai fazer um diagnóstico aí na sua empresa e com certeza a gente vai desenvolver aí um bom trabalho para vocês, para ter esse olhar humanizado, para potencializar os resultados também. E o DHO está à disposição. Verdade, até mesmo porque isso começa lá no profissional de RH, quando você apresenta para ele a cultura da empresa. Então, ele precisa entender para, então, desenvolver esse papel e selecionar esses currículos com mais assertividade. Então, a Aro está aí para poder ajudar as empresas a poder se encontrar nesse processo. Para finalizar, a última perguntinha, um bom processo seletivo realmente faz diferença? Faz, gente, sem dúvida. Depois de tudo que a gente falou até aqui, não tem nem... essa pergunta já caiu por terra. Sem dúvida, sem dúvida. Gente, eu poderia falar de dar bom, de dar ruim, assim, é importantíssimo, porque, assim, é um casamento, né? É um casamento. Quando a gente tá lá, né, com nosso marido, nossa esposa, namorado, namorada, a gente não vê aquele pacote completo e fala assim, esse é o lado bom e esse é o lado ruim. Tô disposto a encarar aquilo lá? Empresa é a mesma coisa, é um casamento. Você vai olhar, né, no processo seletivo e no dia a dia também você vai ver os pontos bons e os pontos ruins. Você vai querer encarar? Então, assim, o processo seletivo é importante para isso também. Eu costumo, dentro do DHO e dentro do marketing, quando eu vou fazer o processo seletivo, eu trago as coisas boas, as verdades e, desculpa, gente, eu jogo a bomba mesmo. Eu sou sincera, eu já falo quais são os desafios, o que aconteceu, porque, assim, não é que eu tô pressionando, que eu tô querendo assustar, que eu tô testando. Gente, eu quero falar o que acontece mesmo. Isso porque, é verdade, assim, eu passei por isso e você está falando só fatos. Eu judia um pouquinho de você. Eu preciso trazer a verdade, porque será que aquele profissional tá disposto, faz sentido para ele lidar com aquele tipo de desafio? Eu, Fernanda, tem certos desafios que eu não tô disposta. Cabe dentro da expectativa também? Exato. Então, assim, a Laura é um exemplo, gente. Quando eu fui entrevistar ela, eu trouxe todos os desafios da posição dela, quais seriam as dificuldades, o que ela enfrentaria nos primeiros meses. E assim, eu fui cutucando ela, porque era uma posição extremamente estratégica. Nós estávamos criando esse departamento dentro da unidade de São Paulo, né? Porque até então era tocado por nossa diretora também, não sei como, gente, porque ela parece um povo, ela fazia um monte de coisa ao mesmo tempo e ela dava conta. É multifacetada. Exatamente. E a Laura veio para, de fato, tirar essa atribuição um pouquinho da Maria Laura, né? Tirar um pouquinho, porque ela nunca vai largar o comercial, eu sinto isso. Essa mulher é incrível também. E aí a Laura veio para construir o comercial dentro da unidade de São Paulo. Então, assim, não é fácil, né? Por onde você vai, o que você tem que fazer, quais os desafios. Então, assim, eu lembro que eu joguei a bomba para ela. Eu falei, fulano é assim, fulano no dia a dia é assado, ciclano não sei o que lá, e eu não sei o que lá, Aro não sei o que.
Então, assim, um bom recrutamento também é você falar a verdade. Fala a verdade, mostra os desafios, porque, assim, eu já me deparei também com profissionais que falam assim, vou pensar, não sei se eu quero. O profissional já desiste. Então, assim, na minha visão, isso é ótimo. Porque eu já joguei a bomba, não quer, tá tudo bem, não A faz verdade sentido. retém talentos. É isso. Boa. E aí já se encerra por aí, a gente já dá sequência. Então, assim, importantíssimo. Falem a verdade, mostrem o cenário, quais são os desafios daquela cadeira, da empresa, qual que é o cenário. Porque e vocês sabem que tem gente que é movido por desafios, né? De repente, você joga as bombas lá, a pessoa fala, uau, nossa, é isso que eu quero. Tem um exemplo lá em São Paulo, acho que você sabe bem quem é, a Kelly. Kelly é movida a desafios 100%. Ela é outra pessoa de muita admiração. A Kelly é uma profissional que ela veio seguindo desde que eu cheguei, coordenando, liderando, né? Ela é líder, liderou 2 departamentos ao mesmo tempo. É extremamente desafiador se liderar 2 departamentos. Quando eu cheguei, era só DHO, e falavam assim para mim, nossa, mas a Kelly lidera 2 departamentos. E eu pensando, tranquilo, agora sou eu, gente. Não é fácil. Não é nada fácil. E a Kelly, assim, ela vem com maestria. E, assim, a Kelly, inclusive, ela participou de um evento ontem, falou sobre a área dela, a parte técnica, assim. Ontem eu fiquei olhando... Você assistiu do começo ao fim, né? Eu vi você lá na live. Eu assisti a Kelly, eu fiquei pensando, gente, onde a Kelly vai parar? Toda a Kelly tá participando, tá dando palestra, tá indo à frente. A Kelly já participou daqui, inclusive, né? Já abriu o Arocast. Então, assim, é uma profissional movida por desafio, né? Talvez quando foram contratar ela, não sei se falaram as bombas ou não, mas se deram, eu acho que ela gostou. Ela falou, vou. Achei o meu lugar. Achei um lugar. Porque é só desafios trabalhar no fiscal, pelo que eu sei, e na área de consultoria e na área contábil, eu troco muita ideia com os coordenadores. E construiu uma equipe, assim, fenomenal, né? Tá só crescendo, agora tá compartilhando um pouco da liderança com as meninas, né? Muita novidade por aí. Mas falando um pouquinho de ontem, foi extraordinário, assim. Sim. Ninguém conseguia tirar os olhos da Kelly, porque ela fala com propriedade, ela entende daquilo, ela consegue transmitir para uma pessoa que não entende sobre aquele assunto, que é um assunto complexo. É difícil, com muitos detalhes, e todo mundo conseguiu entender. Do mais novo ao mais sábio, não vou falar mais velho, vou falar mais sábio. Todo mundo acompanhou, foi excelente. E esse é o intuito da Aro, né? Para todos os colaboradores. A gente desenvolver, a gente treinar e a gente realmente acredita, né? Falando de DHO, recrutamento e seleção, a gente acredita no desenvolvimento do profissional, né, Fê? Acho que você pode falar disso com mais propriedade, porque você sabe, você já viu muitas pessoas que começaram como auxiliar e hoje já estão em um cargo de liderança, não só pela ocupação, mas por todo o desenvolvimento mesmo que aquela pessoa conseguiu construir na Aro. Sim, inclusive você me convidou aí para um próximo encontro, né? A gente vai falar sobre desenvolvimento profissional. Tô ansiosa aí para ver o que vem de pergunta. E com certeza eu vou trazer vários cases, assim, porque é maravilhoso, né? Eu vou citar a coordenação lá de Americana, né? Do interior, os líderes. Gente, o time todo, inclusive a gente veio ali de analista. Eu entrei na área como analista, né? Nós temos coordenadores que eles foram auxiliares. Então, exceto a nossa última contratação de coordenadora e nossa gerente, todos já vieram ali, né, se desenvolvendo. Então, isso é muito bonito de se ver. Em São Paulo também, né, temos a Fabi, a Kelly, temos 2 profissionais também em desenvolvimento, tem mais profissionais ali em potencial. Então, assim, isso é muito gostoso na Aro. A Aro acredita, aposta, lança o desafio também. Eu falo, você quer, vai ser isso, tá afim? Então, vem comigo, vamos se desenvolver. Isso. E eu tenho o maior orgulho, assim, nós temos em Limeira também líderes, assim, que eu sou apaixonada, que eu vejo se desenvolver. Larissa Lacerda, você sabe, eu não vou falar nada aqui, mas a Larissa também entrou como analista e hoje está no cargo de liderança. Temos o Bruno também em Limeira. Temos pessoas lá em desenvolvimento também, assim, e Santa Bárbara a gente recém adquiriu, né? Temos a Mari Cardoso também, que eu sou apaixonada, é uma pessoa estratégica, incrível, sensacional.
E também toca com maestria essa questão de liderança. E tá 2 anos com a gente e já se desenvolveu, assim, lindamente. Então, assim, essa questão de desenvolvimento, eu acho que é uma das partes mais bonitas dentro da área. Com certeza, com certeza. Então, acho que é isso. Então, eu tô ansiosa pro nosso próximo encontro já. E, mais uma vez, muito obrigada, Fer, por toda a conversa, por todo o conhecimento compartilhado com os nossos telespectadores. E você que nos assistiu até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, acompanhar os nossos vídeos, curtir e comentar, compartilhar ali com todos os seus conhecidos e assistir o próximo vídeo. Então, até mais. Dá um tchauzinho aqui pro pessoal. Tchau, tchau, gente. Até mais.